Apocalipse 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Foi esta frase que me veio, irmãos, antes de me levantar da cama. Então Jesus estava falando isso à igreja de Esmirna, amém? Ser fiel até a morte. O que significa, irmãos, a palavra fiel? O que é ser fiel? Verdadeiro, o que mais? O que se pensa quando se fala em ser fiel? Se uma pessoa fiel. Fiel automaticamente tem a ver com veracidade. Algo fiel, verdadeiro, né? Tem a ver. Mas a palavra fiel, irmãos, ela tem a ver com todo o nosso viver. Primeiramente, irmãos, ela tem a ver com que dá mostras de lealdade. Essa pessoa é uma pessoa fiel, leal. Então vamos nos perguntando, eu sou uma pessoa leal a Deus? Essa palavra tem a ver, irmãos, que não contraria a confiança depositada a Ele. Isso é ser fiel. Então você pode se levar só para um ângulo. A fidelidade tem a ver também que ele não contraria, ele não trai a confiança que foi depositada a ele. Você, né, o Jonathan, foi depositada uma confiança nele, na firma. Então, uma pessoa fiel não vai contrariar a confiança que foi depositada a ele, que o patrão depositou para ele. Precisa ser fiel. Ser fiel, irmão, você vê a profundidade dessa palavra? Quando Deus me deu isso, começou a me vir essas coisas na minha cabeça. Ser fiel, irmãos, tem a ver com lealdade, devoto, devotado. Certo? Aquela pessoa devotada àquilo, dedicado naquilo. Isso tem a ver com lealdade. Ser fiel que demonstra constância, certo? Constante, perseverante, companheiro fiel, amigo fiel. Quem é um amigo fiel? Aquele que não te engana, que não te engana, que não te você. abandona, que não se afasta de você, não importa se você tem dinheiro ou se não tem, Pronto pra tudo. que se você está bem ou não está, ele sorri com você, chora com você, esse é amigo fiel. Esse é um companheiro fiel. Então tem a ver, irmão, ser fiel com isso, certo? Em quem se pode confiar? Não pode confiar naquela pessoa é fiel. Pode confiar. Pode pôr responsabilidade sobre ele, porque é uma pessoa fiel. Amém? Não tema, e fique tranquilo. Aquela pessoa pode ter confiança nele, que é uma pessoa fiel. Em outras palavras, não vai te decepcionar. Que cumpre com os compromissos assumidos. Esse é ser fiel. Aquela pessoa que cumpre o compromisso não foi colocado nas minhas mãos. Foi colocada uma responsabilidade sobre mim, então eu tenho que cumprir. Ele paga o preço. Ele vai ao sacrifício. Não, eu tenho uma responsabilidade e eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu tenho que ser fiel ao meu compromisso. Isso é ser fiel. Que é exato, o verdadeiro, em relação àquilo que pretende refletir. Ele é fiel. Ele é exato, verdadeiro, aquilo que ele está refletindo para as pessoas. Ele não é falso. Ele não representa. Ele é, em outras palavras, fidedigno no que ele está refletindo para as outras pessoas. Isso é uma pessoa fiel, que não engana, não representa. Ele não é mascarado, não usa máscara, ele é fiel. Em todos os sentidos. Então, a pessoa fiel, irmãos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as situações, o fiel está presente, lado a lado. Não se afasta, não abandona, não se separa, não, esse é fiel. Não interessa a situação. Então, o fiel se sente responsável pela sua obrigação e dever.
Ele se sente responsável, ele cobra dele mesmo. Ele para e pensa, puxa, olha o que foi colocado nas minhas mãos, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Ele se sente responsável pela sua obrigação de ver. O fiel faz jus à confiança depositada a ele. Ele faz jus àquilo que foi colocado nas suas mãos. Foi depositado nele uma confiança, né? Então ele faz jus àquilo e se comporta como tal. Ele age como tal. O fiel não desiste, não abandona, não se vende, não trai. Esse é a pessoa fiel. E é desta forma que Jesus está dizendo, ser fiel. Em todos esses sentidos, até a morte. Ser fiel. Então o fiel é ajudador, o fiel é cooperador, o fiel é esforçado, o fiel é dedicado, o fiel é voluntário. E é desta forma que Cristo nos quer, irmãos. Ser fiel até a morte. Não importa as perseguições que vão vir, não importa o que você tenha que padecer, não importa as suas dificuldades, tuas lutas, tuas tribulações, não importa as perseguições, não importa. Ser fiel até a morte. Suporte até a morte. Cumpra teu dever, que a recompensa vai vir. Aí ele diz, e dar-te-ei a coroa da vida. Se for fiel até a morte. Irmãos, não é um período de tempo, não é um espaço da nossa história, é nós sermos fiéis em todo o tempo. E aí diz, até a morte. Ah, mas já estou envelhecendo. Você não morreu ainda. Mas eu já estou com 80 anos, você não morreu ainda. Eu já estou com 90 anos, já trabalhei na um monte, já fiz muito para Cristo. Você não morreu ainda. Eu já estou com 100 anos, você não morreu ainda. Até a morte. Porque até a morte, irmãos, as coisas podem mudar. E aí, de nada adiantou o passado. Você tem que dar o último suspiro, sendo fiel a Deus. Para então receber a coroa da vida. São as palavras de Cristo, irmãos. Não é as minhas palavras. É as palavras do Senhor. E isso é sério. Nós temos que pensar sobre isso. Jesus disse, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então as recompensas futuras são para aqueles que permanecerem fiéis até quando? Até a morte. Para esses serão as recompensas futuras. Então, cristão fiel, é aquele que mesmo diante das lutas, das dificuldades, das provações, das tentações, perseguições, oposições, o mesmo permanece firme, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Uma das coisas que Cristo deixou bem claro, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter. Vocês vão ter dificuldades. Vão ter problemas. Jesus disse, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai aborrecer vocês, porque assim foi comigo. Assim como o mundo odiou a mim, aborreceu a mim, também vai fazer o mesmo com vocês. Se fizeram para mim, que sou o Senhor, quanto mais a vocês. Mas o que ele disse depois? Tem bom ânimo. Ou ele disse, não temas. Tem bom ânimo. Que isso não abate vocês. Que isso não venha desanimar vocês. Que isso não venha enfraquecer vocês. Porque nele nós somos fortalecidos. E a Bíblia diz que ele padeceu as nossas lutas, as mesmas coisas, para socorrer a quem? Aqueles que forem tentados. Então, irmãos, fidelidade não é uma opção no cristianismo. Fidelidade na vida cristã não é uma opção, irmãos. Ah, eu vou escolher ser fiel, não. Ou você quer salvação ou não quer. Ou você realmente quer Deus ou não. E se você quer, você tem que ser fiel a Ele. Você tem que entender que fidelidade é algo importante na vida cristã. E recompensas dependem dessa fidelidade, irmãos. As condições para ser abençoado por Deus, as condições para ter uma vida
em crescimento espiritual é fidelidade. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao que, irmãos? A sua palavra, ser fiel à sua doutrina, ser fiel aos seus ensinamentos, ser fiel no seu servir a Deus, ser fiel à sua renúncia por Ele, e Ele diz até a morte. Nós vamos ler, irmãos, mais um versículo, mais um texto importante para nós, né? Lucas, vamos ver, Lucas 16, versículo 10 a 12. Jesus fala, irmãos, algo muito importante aqui, nesses textos, né, que nós vamos ler, esses versículos, que o fiel sempre será fiel. Outra coisa que eu vou falar para vocês, o fiel, irmãos, ele não é fiel se ele agir com momentos de infidelidade. Ou ele é fiel, ou ele não é. Ah, ele foi fiel por um tempo. Não, ele enganou por um tempo. Porque o que caracteriza ele, na verdade, não é fidelidade, mas a infidelidade. Ou a pessoa é fiel ou não é. E a pessoa só é considerada fiel, verdadeiro, se ele permanecer sendo sempre fiel. Então é o que diz aqui em Lucas 16, 10 a 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Porque a fidelidade é uma característica dele. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. É uma realidade, irmãos. Não tem como mudar. Ou a pessoa é fiel ou não é. E se ele for fiel, ele vai ser fiel no mínimo e vai ser fiel no muito. Porque fidelidade é uma característica dele. Ser fiel é algo dele, faz parte da vida dele. Ele é uma pessoa fiel. Ele é uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta. 11. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Olha, irmãos, aí está. Então, por que muitas vezes Deus não dá muito das coisas espirituais para essas pessoas? Porque não vai ser fiel. Ele vai usar aquilo para enganar. Então, se a pessoa não sabe ser fiel nas coisas pequenas, muito menos será fiel nas coisas grandes. Se a pessoa não sabe ser fiel nas coisas físicas, se não sabe ser fiel, irmãos, nas coisas materiais, muito menos será nas espirituais. Então você veja que o Senhor, ele fala com clareza aqui, então é uma realidade. Quem é fiel no mínimo, será fiel no muito. Pessoa fiel, ele vai morrer por aquilo. Ele pode até morrer, certo? Mas ele morre porque ele é pela fidelidade. Agora, se a pessoa não é fiel nas coisas mínimas, não será nas coisas grandes. Se ele não é fiel nas coisas materiais, não será nas espirituais. Não será. Na continuidade, nós vamos ver também, irmãos, Mateus capítulo 24, do versículo 45 a 47. E olha o que Jesus então quer, irmãos, o que ele ensina para nós nessa passagem. Mateus 24, 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar-se vindo assim. De que maneira? Com fidelidade e com prudência. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor voltar, o encontrar servindo com fidelidade e com prudência. Irmãos, olhem para cá agora. Não adianta fazer as coisas de Deus com engano. Por que eu estou falando isso hoje? Deus sabe todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo numa situação, irmãos, o engano está por toda parte. Principalmente no engano dentro da própria, nas coisas espirituais, na igreja. Tantos falsos pregadores. Né? Deus não aceita qualquer ato de infidelidade, irmãos. Pode até usar as coisas de Deus, mas se partir de uma pessoa que é infiel, e foi infiel nas suas coisas, irmãos, não adianta. Porque Deus quer encontrar o seu servo sendo fiel. Servindo assim, repita comigo, servindo assim. Servindo assim. Servindo assim, com fidelidade, sendo fiel. É dessa forma que o Senhor nos quer, cumprindo os nossos deveres, fazendo as coisas
da forma, da maneira que agrada ao Senhor. Ser fiel às doutrinas bíblicas, ser fiel, irmãos, às coisas de Deus, às coisas do reino de Deus. Ser fiel. Não adianta, irmãos, fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Não, Deus não aceita dessa forma. Não aceita. Então, o Espírito de Deus não opera onde há infidelidade. Não age, não está presente. Por mais que a pessoa possa até dizer que esteja, entre dizer e realmente estar, tem muita diferença. Deus não está onde há infidelidade. Deus não abençoa, seja a igreja, seja a casa, aonde for, irmãos. Deus não está onde há infidelidade. E quando a pessoa ela é fiel, ele tem que ser fiel em todos os sentidos. Então, olha, continuando. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Olha só a recompensa, irmãos, da fidelidade. O porá sobre todos os seus bens. E quando eu falo os bens divinos, irmãos, a riqueza divina, as maravilhas do mundo vindouro é inimaginável. Mas a Bíblia diz que o porá acima de todos eles. Você veja o quanto Deus valoriza o servo fiel. O conceito que o Senhor tem com uma pessoa fiel, irmãos. Se quer ser uma pessoa abençoada, seja fiel. Você quer ser, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, seja fiel. Amém. Você quer ser usado na mão de Deus, seja fiel. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, seja fiel. Amém. Quer que Deus manifeste seu poder através da sua vida, seja fiel. Quer refletir Jesus através da tua vida, irmãos? Opte pelas coisas que são fiéis. Aleluia. Fuja de tudo aquilo que é infiel. Amém? Se abstenha de tudo aquilo, irmãos, que é enganoso. Não se envolva com o engano, irmãos. Então, a fidelidade é importante no reino, a fidelidade é importante na vida, irmãos, secular, a fidelidade é importante num casamento. Não é verdade? Para ter a bênção de Deus, aonde que vai ter a bênção de Deus? Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, irmãos. Fidelidade é a exigência máxima, primordial, para Deus abençoar. Amém? Se não, irmãos, não adianta. Deus não abençoa. Se quer a presença de Deus, quer a bênção de Deus na tua vida, fidelidade. Amém? Tem que estar na tua testeira, na verdade, na tua vida. Tem que ser a regente da tua vida. Aí a porta aberta para Deus abençoar, para Deus operar, irmãos, para a ação de Deus sobre a tua vida. Então, meu irmão, não se envolva com infidelidades. Não pratique a infidelidade, não se envolva com aquele que é infiel. Não faça isso. Se você quer o que é de Deus e o que é de Deus é melhor, e o que é de Deus é muito melhor, então fidelidade é importante. Amém. E é algo que Deus quer na nossa vida, que Ele nos ache servindo assim. Aonde, irmãos? Ser fiel. Nós temos que ser servos fiéis a Deus, acima de qualquer coisa. Amém. Temos que praticar a fidelidade diante dos homens e principalmente diante de Deus. Vamos ter lutas? Com certeza. Porque o mundo é infiel, irmãos. No mundo impera o espírito infiel, da infidelidade. E, obviamente, o engano sempre persegue o que é certo, o que é correto. Vai ameaçar e vai um monte de coisa, ou vai querer fazer jogadas com você para você optar pelo engano. Não faça. Não se venda, irmãos. Seja firme. E nem que isso te traga tribulação. Ou nem que isso te traga perdas aparentes. Mas perder por ser fiel, irmãos, vai fazer com que o céu se abra para a tua vida. E melhor é a bênção de Deus sobre a nossa vida, irmãos, porque a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Então, para termos direito às bênçãos de Deus, fidelidade é extremamente necessário.
e solicitado por Deus na nossa vida. Busque isso dentro do teu viver, irmãos. Se coloque na presença de Deus. E nós temos que fazer isso, que o Espírito de Deus nos lapide. Que o Espírito de Deus tire todo o engano da nossa vida. Nós temos que se colocar diante de Deus como barro na mão do oleiro. E dizer, Senhor, quebra e faça de novo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nunca fixe uma opinião em si própria. Não faça isso, irmãos. Seja uma pessoa maleável, suscetível à ação de Deus. Né? Onde Deus possa trabalhar na tua vida. Amém? Então, se apresente diante do Senhor, fale você com Deus. No teu particular, Deus tira tudo aquilo que é infiel, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que não é verdadeiro dentro da minha vida, para que eu possa me conduzir em fidelidade e verdade. Que o Espírito do Senhor controle a nossa vida, reine sobre nós, irmãos, para que possamos se colocar diante de Deus da forma que Ele quer. E se ser fiel, irmãos, fará você perder diante dos homens, pode ter certeza que o que vem de Deus é muito maior. Ou as bênçãos de Deus é muito maior, né, sobre a tua vida. E a recompensa será muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, ser fiel até a morte. Não importa o que tenhamos que enfrentar, que o Senhor nos ache servindo a Ele, sendo suas testemunhas com fidelidade. Amém?